Olá, pessoal. Boa tarde. Eu me chamo Roberto McDonough e sou o responsável na Cred3 pelo gerenciamento técnico do sistema de monitoramento da movimentação escolar. Então, eu estou fazendo esse tutorial para ajudar vocês no uso dessas planilhas que fazem parte desse sistema. Vocês conseguem visualizar aqui o que a gente chama comumente de planilha geral. É através dessa planilha geral que vocês vão acessar as escolas de vocês. Quando a gente lida com planilhas, a gente tem três perfis. Perfil de visualização, no qual você consegue apenas ver os dados que estão sendo informados. Você tem um perfil de comentarista, onde você consegue ver e fazer comentários, mas não consegue alterar nenhum dado. E você tem o perfil de editor ou de edição. Nesse perfil de edição, você tem plenos poderes sobre a planilha. Você consegue alterar, compartilhar, excluir, adicionar. Nessa planilha aqui, todas as pessoas que têm acesso a essa planilha que a gente chama de planilha geral, têm acesso apenas de visualização. A única pessoa que pode editar essa planilha sou eu. E por que que as pessoas têm esse acesso? Porque nessa planilha aqui, todos os dados que aparecem aqui na planilha, eles são migrados das planilhas das escolas. Então, os dados que vocês vão lançar lá nas planilhas das escolas de vocês, eles vão aparecer aqui totalizados nas células, né, nas linhas referentes às escolas de vocês. E, por fim, né, vão dar um retrato geral de todos esses indicadores para a CRED 3. Então, essa planilha aqui é uma planilha de visualização. Se por acaso vocês estiverem navegando nessa planilha e visualizarem algum dado incoerente ou inconsistente em relação ao dado que está lá na escola de vocês, vocês não têm como mexer aqui. Vocês vão entrar imediatamente em contato comigo para que eu possa verificar a inconsistência. Mas essa é uma planilha de visualização. Ela serve para vocês visualizarem os dados gerais de todas as escolas e da CRED, e para a própria CRED se enxergar. E ela serve também para vocês acessarem os dados das escolas de vocês. Vocês conseguem ver aqui, ó, onde tem escola, que aparecem os nomes de todas as escolas. E aqui não são só nomes, são também links. Quando você passa o mouse por cima do nome de uma escola, aparece um link que vai te levar para a planilha específica daquela escola, certo? Então, quais são os indicadores que a gente tem nessa planilha? Os mesmos que a gente tem nas planilhas das escolas, por isso eu não vou passar sobre eles. Vocês estão vendo aqui que todas as escolas estão zeradas, sem dados, mas a escola Tomás Pompeu tem dados aqui. Esses dados aqui fui eu que coloquei para poder ilustrar o vídeo que eu estou elaborando nesse momento. Mas quando eu passar o link para vocês, todos os dados aqui estarão zerados. Esses dados, esses indicadores, eles só vão aparecer aqui quando vocês começarem a alimentar, a registrar nas escolas de vocês. Então, coloquei dados fictícios aqui na Tomás Pompeu apenas para a gente ver como é que isso aqui funciona, certo? Então, já já eu vou entrar na escola Tomás Pompeu para falar sobre cada um desses indicadores. Navegando aqui para baixo, vocês vão ver que essa planilha ela diz para a gente a quantidade de professores DTs, né, a quantidade de turmas, todos esses indicadores que também estão nas escolas de vocês. Só que aqui a planilha dá um retrato geral, né? Dá uma compilação geral de todos esses dados da CRED. A gente tem também aqui alguns menus interativos que são novidade nesse ano de 2021. Então você pode navegar pelas abas ou pelos menus interativos, fica a sua escolha. Se você não quiser ficar navegando pelas abas e correr o risco de mexer essas abas de lugar, eu sugiro que vocês acessem essas outras abas pelos menus que estão descritos aqui. Então você tem um menu de indicadores, que é uma aba nova que foi criada esse ano, que está aqui na planilha geral e também vai aparecer em todas as escolas. Nós temos o total de alunos, e aí esse dado só vai aparecer aqui, que aqui o que é que ele vai apresentar? Ele vai apresentar o total de alunos nos 3 anos do ensino médio e na própria CRED, vocês vão já ver. E também tem uma aba para o abandono. A gente já vai ver aqui como é que isso funciona. Vamos começar pela aba indicadores. Você vê que aparece também aqui embaixo, ó, geral, indicadores e aqui no menu interativo. Sugiro que vocês acessem sempre pelo menu interativo, clicando aqui com o botão esquerdo. Então, ó,
Essa aba aqui é uma aba nova, que não tinha no ano passado, e foi construída aí a partir de sugestões e solicitações da Superintendência Escolar da CRED 3. Então, aqui eu concentrei dados que são muito importantes para a escola visualizar ao longo de uma série histórica, ao longo de um período, de um intervalo de alguns anos. Então, a gente tem, desde o ano de 2016 até o ano de 2020, todos esses indicadores aqui. Nessa planilha aqui, a gente visualiza os dados gerais da CRED. Mas lá na planilha da escola de vocês, vocês vão visualizar esses dados relativos às escolas de vocês apenas. Então, nós temos aqui dados de matrícula inicial e matrícula final, de 2016 até 2020, e percentuais. A gente tem sempre os dados absolutos e os dados percentuais. Temos dados relativos a matrículas canceladas, absolutos percentuais, a alunos admitidos, de 2016 a 2020, absolutos e percentuais, e de alunos transferidos, de 2016 até 2020. Pegando esse dado como exemplo, vocês vejam que no ano de 2016, em todas as escolas da CRED, foram transferidos 369 alunos, que correspondia na época a 4,10% de todos os alunos. No ano passado, foram só 45. Olha o tanto que caiu, né? De 369 em 2016 para 45 em 2020, que correspondeu a 0,46. Descendo aqui, nós temos também os indicadores de aprovação, reprovação e abandono, série histórica, de 2016 até 2020. Nós temos sempre o número absoluto e o número percentual. Então, nós temos a aprovação, esses dados aqui são os dados absolutos, e o percentual. Nós temos a reprovação, números absolutos e percentuais, e o abandono, números absolutos e percentuais de abandono. E aqui do lado direito, aqui, nós temos um dado novo, que é o dado de permanência. O que é que essa planilha, o que é que essa tabela faz? Ela mostra a matrícula dos alunos dos primeiros, segundos e terceiros anos na série histórica. Então, por exemplo, no ano de 2016, na CRED 3, nós tínhamos 3.700 alunos no primeiro ano, 3.019 no segundo e 2.258. Por que essa tabela é importante? Porque você vai conseguir visualizar quantos alunos entraram no primeiro ano e quantos saíram no terceiro ano. Por exemplo, se a gente pegar o dado de 2018, vocês vão ver que na primeira série do ensino médio, nós tivemos uma matrícula de 3.794 alunos, que no segundo ano, em 2019, caiu para 3.160. E no terceiro ano, em 2020, caiu para 2.880. Ou seja, do ano de 2018, no primeiro ano, para o ano de 2020, no terceiro, nós tivemos uma perda de 914 alunos. Esses alunos aqui foram alunos que abandonaram, que foram transferidos, talvez matrículas canceladas, não sei, provavelmente não, porque a gente está contando aqui com matrícula final, né? Mas nós tivemos aí 914 alunos que se perderam ao longo desses 3 anos, saindo do primeiro para o terceiro ano. Temos um outro gráfico aqui que mostra as matrículas do ensino médio por série e ano. Então, você vê que a linha azul é o primeiro ano, a linha vermelha é o segundo e a linha amarela é o terceiro. E ela vai mostrando aqui a evolução, né, ou a involução dessa matrícula ao longo desses 5 anos. Temos um outro gráfico aqui que compara a matrícula inicial com a matrícula final, nos anos de 2016 até 2020, números absolutos. Temos um outro gráfico que mostra a variação percentual na comparação entre a matrícula inicial e a matrícula final. Veja que no ano de 2016, a diferença entre a matrícula inicial e final na CRED 3 foi de menos 2,09. Já em 2020, caiu para 0,27. Temos outro gráfico aqui que compara a matrícula cancelada com os alunos admitidos, com os alunos transferidos nesses 5 anos. Então, a cor vermelha indica matrículas canceladas, a cor azul, os admitidos, alunos admitidos, e a cor amarela, os alunos transferidos. E, por último, nós temos um gráfico aqui que compara a aprovação, a reprovação e o abandono em termos percentuais do ano de 2016 até o ano de 2020, para vocês possam analisar nas escolas. Isso na CRED. Quando a gente for para a planilha das escolas, vocês vão ver que esses mesmos números eles estarão relacionados apenas aos dados das escolas de vocês. Para voltar para a planilha de movimentação, basta clicar sempre na casinha que indica a página principal. Então, clicou aqui,
Voltou lá para a página principal. Vamos ver aqui, total de alunos. Isso aqui a gente não tinha no ano passado. Agora a gente tem aqui ó, os dados de matrícula da primeira série, segunda série, terceira série, total por escola e por crédito. Depois eu vou construir um gráfico aqui que vai mostrar também os percentuais dessas quantidades de alunos em relação à própria crédito. Então, esse dado aqui é novo, né? Está zerado, porque ninguém alimentou nenhuma planilha de escola ainda. Só o Tomás Pompeu que eu coloquei apenas para poder simular esse vídeo tutorial aqui. Voltando para a planilha de movimentação, vamos ver agora os abandonos. Então, a gente tem aqui o retrato dos abandonos em todas as escolas da CRED e também na própria CRED. Por orientação da coordenadora do PPDT, são elencados aqui 15 motivos de abandono. Então, essa planilha ela vai mostrar para a gente a quantidade de alunos que abandonaram e por quais motivos. Vai ainda dar o total, vai dizer ainda quantos alunos retornaram e qual o percentual de alunos que retornaram para a escola. E no final dá um retrato geral da CRED em relação ao abandono e mostra um gráfico de pizza que vai elencar aqui todos os motivos de abandono, pegando todos os dados de abandono das escolas da CRED 3 no ano de 2021, certo? Voltando lá para a planilha geral. Então, já mostrei para vocês todas as abas, né, todos os indicadores. Vamos agora clicar aqui em uma escola para mostrar como é que isso funciona na própria escola. Passa o mouse em cima do nome da escola, aparece um link, é só clicar. Então, quais são os dados que vocês vão ter que alimentar nessa planilha aqui? A gente tem o nome dos professores, certo? Aqui só vão aparecer os nomes dos professores DTs ou dos professores padrinhos, certo? Então, se a gente ainda tiver alguma escola aí que tem turma que não tem nem professor DT e nem professor padrinho, você vai colocar só o nome da turma aqui. Todas as turmas da escola têm que aparecer aqui, certo? Todas as turmas da escola devem aparecer aqui nessa coluna turma-turno. Você vai colocar a turma, a série, né? A turma e o turno, como está descrito aqui. E aqui onde tem DT, digite 1, você vai digitar o número 1 se esse professor for diretor de turma. Se ele for apenas padrinho ou madrinha, você não digita 1. Aparece o nome dele ou dela aqui, mas você não digita 1 porque essa coluna aqui é apenas para que a gente saiba quantos e quais são os professores DTs da escola de vocês. Se tiver uma turma que não tenha nem DT, nem padrinho, você coloca só a série, turma e turno aqui nessa coluna e não coloca o nome de ninguém, obviamente. O próprio programa ele vai dizer para mim quantos DTs tem na sua escola e quantas turmas tem na sua escola, certo? O outro dado que tem aqui é a matrícula do dia. Isso aqui é um tema polêmico. Lá no nosso grupo do WhatsApp, a Socorro Brandão vai orientar vocês como é que vocês vão interpretar, em que data, né? Qual é a data que nós vamos considerar para interpretar a matrícula do dia. Lá no nosso grupo do WhatsApp, a coordenadora do PPDT vai colocar todas as orientações de como vocês devem proceder para registrar a matrícula do dia. Essa coluna aqui é da matrícula cancelada, né? Alunos que se matricularam, mas nunca pisaram na escola. Ela já existe há muito tempo e eu acredito que a maioria de vocês saiba como registrar matrículas canceladas, mas se tiver alguma dúvida é só perguntar no grupo. Essa coluna é nova, alunos desistentes antes do censo. Por solicitação dos gestores, né? No ano passado nós incluímos essa coluna aqui. São alunos que desistem antes de fechar o censo. Então, se houver algum registro desse na escola de vocês, é aqui que vocês vão colocar. O que é que eu sugiro, pessoal? Que em algumas colunas dessas aqui, vocês indiquem quem são esses alunos. Nós não temos abas específicas para dizer para a gente quem são os alunos que desistiram antes do censo. Então, por exemplo, se aqui na turma fictícia do primeiro ano C, que tem como professora madrinha Tereza Cristina, supostamente, né? Tem um aluno que desistiu antes do censo, para a gente poder saber quem é essa pessoa, e vocês também, basta vocês clicarem com o botão direito e inserir um comentário, ó. Ou teclas de atalho Ctrl Alt M. E aí, quando você clica com o botão direito e clica lá em comentário, você consegue colocar aqui quem é a pessoa e quando foi que ela desistiu
da escola, né? E isso tem que ser antes do censo. Essa coluna aqui, matrícula declarada no censo, prestem bem atenção, existem colunas aqui que elas fazem o cálculo automaticamente. Então, essa é uma delas. Você não precisa fazer cálculo nenhum para essa coluna aqui. Ela vai calcular sozinha. Ela vai pegar a matrícula inicial e subtrair das matrículas canceladas e dos alunos existentes. Por exemplo, aqui nessa turma do primeiro C tinham 32 alunos, uma matrícula cancelada e um aluno desistente. 32, né, menos 2, fica 30. O próprio programa ele já calcula esse dado. Temos também alunos admitidos após o censo, alunos que chegaram na escola após o censo, alunos remanejados de entrada, remanejados de saída e transferidos. Alunos admitidos após o censo. Todo mundo sabe o que é, né? São alunos que entraram depois do fechamento do censo. Você vai colocar aqui quantos foram em cada turma e eu sugiro que façam o mesmo procedimento dos alunos desistentes do censo. Clica com o botão direito em comentário e insere aqui os dados. Quem é esse aluno? Quando foi que ele foi admitido, né? Isso depois do censo. Até para melhorar o controle de vocês e também o nosso monitoramento, porque não existem abas para esses dados aqui, admitidos, transferidos e desistentes antes do censo. Alunos remanejados de entrada e alunos remanejados de saída. Pessoal, esse movimento de remanejamento, de entrada e saída, ele acontece dentro da escola. Então, esses dois indicadores aqui, no final, aqui na planilha, eles têm que bater. Porque todo aluno que foi remanejado de saída, ele saiu de uma turma dentro da escola e foi para outra turma dentro da própria escola. Então, esses dados não podem divergir. Mas a gente vê muitas escolas onde os alunos remanejados de entrada, os dados não batem com os alunos remanejados de saída. E aí eu fico a me perguntar, mas se esses alunos se movimentaram dentro da própria escola, como é que esses dados podem dar diferentes? Por exemplo, se você tem um aluno que saiu, a Sandra, coloquei um nome qualquer aqui, do primeiro C, no dia 5/5, né? Na verdade, ele saiu do primeiro A e foi para o primeiro C, ó. Ela, né? A Sandra saiu da turma dela aqui, que é o primeiro A, e ela foi para o primeiro C no dia 5/5. Então, ela saiu daqui do primeiro A e chegou aqui, ó. Tá aqui ela, Sandra Vieira, ela veio do primeiro A no dia 5/5. Por isso que é legal colocar aqui o comentário, porque a gente visualiza quem é a pessoa, né, e de qual turma ela migrou, ela foi remanejada dentro da própria escola. Mas entendam, remanejamentos de entrada e saída dentro da escola não podem haver divergências, porque esses alunos eles estão se movimentando dentro da própria escola. Já os admitidos após o censo e os transferidos, aí sim, esse número aí é livre, porque são alunos que estão entrando e saindo da escola, entrando de uma outra escola e saindo para uma outra escola. Mas remanejamentos são feitos internamente, então não pode haver divergência. Então, também para os alunos transferidos, pessoal, eu indico que vocês insiram um comentário e coloquem, registrem o nome da pessoa e a data em que ela foi transferida. Isso vai facilitar a vida de vocês e isso também vai facilitar a nossa vida. Matrícula final também é uma coluna automática. O próprio programa vai calcular isso aqui. Ele vai pegar a matrícula declarada no censo e vai diminuir o número de alunos remanejados e transferidos e somar com o número de alunos admitidos e remanejados de entrada. Na verdade, os remanejados de entrada e saída, eles vão se movimentar dentro da escola, mas eles vão alterar o indicador da própria turma deles. Mas esse cálculo aqui de matrícula final, ele é feito automaticamente pelo programa. Sob nenhuma circunstância, vocês devem alterar nenhuma das fórmulas desse programa. Nem muito menos a formatação. Do jeito que está aqui, deve permanecer. Nem cores, nem linhas, não devem adicionar nenhuma linha, não devem excluir nenhuma linha, nenhuma coluna, nem mudar a cor de nada, nem mudar a letra, fonte, nada. O que vocês vão fazer é preencher os dados que estão sendo solicitados aqui. E onde houver colunas como essa daqui, matrícula declarada no censo, matrícula final, que são dados gerados automaticamente, vocês não devem mexer. Todas as colunas que têm percentuais também são geradas automaticamente. Então, agora nós temos o número de alunos falecidos. Vocês só vão digitar o número absoluto. O próprio programa calcula o percentual. Então, supostamente, nessa turma do primeiro B manhã, tem um aluno falecido. Então, você digita o número 1 e deixa que o programa faça o seu cálculo, transformando isso no percentual em relação à turma. Aqui nós temos os dados de aprovação dos 4 períodos. Eu só coloquei o primeiro período, porque senão ia ficar uma coisa muito longa aqui. Então, essa turma aqui, vou pegar um exemplo. A turma do primeiro A ela tem 35 alunos. No primeiro período, 15 alunos aparecem como aprovados.
Então, eu vou registrar os 15 alunos. O próprio programa, ele já calcula o percentual. 42% dos 35 alunos estão aprovados nesse primeiro período, certo? Eu vou falar logo desses indicadores, depois eu volto para as metas. Aqui nós temos o registro de reprovação. Então, ó, eu tenho 15 alunos dos 35 aprovados. Tenho 20 que estão momentaneamente reprovados. 20 mais 15 já dá 35. A turma tem 35, então já bateu 100%. Não pode ter nenhum desistente. Se você coloca 15 aprovados, 20 reprovados e coloca um desistente aqui, o número já vai dar inconsistência, porque a turma só tem 35 alunos e vão ficar 36. O número vai extrapolar. Então tenham sempre muito cuidado. Observem sempre a matrícula final, na hora de registrar aprovação, reprovação e abandono, porque na hora que você soma reprovação com aprovação, abandono e alunos falecidos, né? Não estou nem contando com os aprovados parcialmente, porque isso aqui só vai pesar no fim do ano, esse número tem que fechar o 100%, senão você fez algum registro errado aí. E, finalmente, a gente tem aqui os dados de abandono, certo? Quando você coloca aqui o abandono, o próprio programa já faz o cálculo percentual. Lembrando que, em relação ao abandono, você tem que fazer o registro numérico aqui e, ao mesmo tempo, você tem que ir lá para a planilha de abandono para fazer o registro dos dados relativos a esse aluno. E aí, como é que a gente faz esse registro lá na planilha de abandono? Ó, a gente tem alguns menus interativos aqui e são eles que vocês vão usar. Ó. Na hora que você registra um abandono lá naquela colunazinha de abandono, você vem para cá, clica em abandonos e o programa vai levar você lá para os abandonos. Ó, aqui você vai registrar o nome do aluno, a série, turma e turno, e vai escolher entre esses 15 códigos que estão aqui e vai digitar o número do código que é o motivo do abandono desse aluno. Então, por exemplo, número 1, acesso limitado, número 2, necessidades especiais, número 3, gravidez e maternidade, número 4, atividades ilegais, assim por diante até o 15, que são outros. Ah, Marquidon, mas eu não sei o que é que significam algum desses motivos. Aí você fala com o seu coordenador, com a sua coordenadora, porque esse dado de qual motivo levou ao abandono vai ser dado a você por eles, pelos gestores da sua escola. Não é você que vai inventar esse motivo aqui. Eles vão dizer para você, ó, registre lá na planilha de abandono o nome do aluno e coloque o motivo tal, o número tal, para o motivo do abandono dessa pessoa. E o próprio programa, na hora que você coloca o código aqui, o próprio programa já mostra qual é a descrição do motivo do abandono. Você não tem que colocar nada aqui onde tem motivo de abandono. É um campo automático. O nome já está dizendo, ó, campo automático. Então você não tem que colocar nada. Aqui vocês vão detalhar o motivo do abandono, que vai ser passado para vocês pelos gestores. Na outra coluna, as intervenções que foram feitas pelos gestores. E na última, as evidências de intervenção. Por último, você tem assim, ó, alunos que retornaram. Esses alunos que abandonaram a escola, eles, depois das ações feitas pelos gestores, pode ser que eles voltem. Se eles não voltarem, né, até o fim do ano, se eles realmente forem desistentes, você vai digitar aqui o número 0. E aí o que, é que a planilha vai fazer? Ela vai marcar o status de vermelho, confirmando que realmente esse aluno ou essa aluna é um aluno ou é uma aluna desistente já com números finais. Não há chance dessa pessoa voltar à escola, né? Então só vai colocar o vermelhinho aqui no final para indicar realmente que não há a menor possibilidade desse aluno voltar à escola depois de todas as intervenções que foram feitas. Vamos voltar aqui lá para... Só clicar na casinha, pessoal, que volta lá para lá. Ó. Nesses dados fictícios aqui, eu coloquei 2 abandonos. Um no primeiro C, na turma da Tereza Cristina, que é a madrinha da escola, e um no primeiro D, do professor César, todos são dados fictícios, que é a DT nessa turma aqui do primeiro D. Então, se eu coloquei 2 alunos aqui no primeiro período como desistentes, você vê que o próprio programa ele já calcula. Ó, temos 2 desistentes nesta escola no primeiro período. Aí ele já calcula o percentual, 1,43. Então, vamos lá para o abandono. O que é que vai acontecer? A Patrícia, né, abandonou porque ela mudou de domicílio, foi morar em outro estado, em outra cidade, em outro país, e aí ela abandonou a escola, certo? Ela não está estudando em outra escola, realmente ela abandonou, não foi uma transferência, foi um abandono. E
não houve condição da escola trazê-la de volta ou fazer ela estudar numa outra escola para que ela virasse um aluno transferido. Mas o Manuel Andrade, ó, que foi o aluno que desistiu lá no primeiro D, que foi feito um registro lá, e na hora em que você faz o registro lá, você tem que registrar aqui também a descrição, né, de forma descritiva, quem é esse aluno. Então, esse aluno, a escola indicou que ele desistiu por atividades legais. De alguma maneira, estava envolvido, direto ou indiretamente, com drogas, né? Ou coisas do tipo. Então, quando você coloca o número 4 aqui, a planilha já mostra aqui que o 4 são atividades ilegais. Vamos supor que ao longo do ano os gestores detalharam aqui o motivo do abandono, né? Depois fizeram intervenções e registraram aqui as evidências dessas intervenções. E esse aluno, Manuel Andrade, ele voltou para a escola. Né? Depois de um tempo, ele abandonou lá na data tal, e depois de um tempo, e depois das várias ações efetuadas pela escola, o aluno voltou. Então, o que é que você faz? Deixa os registros aqui do motivo do abandono, deixa tudo do jeito que estava aqui, ó. Registro das intervenções, evidências da intervenção. Só que no final, você não vai tirar o aluno daqui. Você vai olhar para os códigos aqui, e os códigos é assim, ó. Letra R, aluno retornou à escola. Então você vai colocar a letra R aqui, ó, R maiúsculo. Você vai ver que o programa ele já bota assim, ó, aluno retornou à escola. Era potencialmente um aluno desistente, mas depois das intervenções ele voltou. Aí você vai bem aqui no final e digita o número 1. Veja que diferente lá da Patrícia, né, da outra aluna, o status dela agora ficou verde, indicando para a gente, CRED, para a escola de vocês, que essa aluna que era desistente, ela voltou para a escola. Então, o que é que eu vou fazer com o Manuel, esse aluno, quer dizer, o Manuel Andrade, o que é que eu vou fazer? Depois que eu registrar aqui que ele é um aluno que estava como desistente, mas retornou à escola, eu vou voltar lá para a planilha de movimentação, clicando na casinha. Isso vocês não podem esquecer. Aí, onde está aqui o número 1, ó, da turma do primeiro D, que era aquele aluno lá que desistiu, eu vou zerar porque ele voltou para a escola. Ele não pode ser mais contabilizado como um aluno desistente. Se eu não zerar aqui, esses indicadores vão dar conflito, porque lá vai estar dizendo que ele retornou, mas aqui vai estar dizendo que ele desistiu. Vou deixar para vocês verem. Eu vou deixar o registro 1 aqui e vamos lá para a planilha de abandono só para a gente ver o que é que acontece. Estou colocando que ele retornou à escola, estou colocando o status verde, digitando o número 1, mas lá embaixo está dizendo assim, ó, número informado menor que o registro na planilha de movimentação. Por quê? Porque aqui tem um aluno desistente, mas lá na planilha geral de movimentação da escola, tem 2 alunos registrados. Agora vamos fazer a correção lá. Vou voltar para lá, clicando na casinha. E agora eu vou tirar esse aluno daqui, que foi um aluno que desistiu, mas depois voltou para a escola. Pronto, ele não é mais contabilizado. A escola só tem um aluno. Vamos voltar para o abandono. E agora vocês vão ver que o status está verde. Ó. Número informado, confere com o registrado na planilha. Quando a gente olha para cá, a gente vê que a escola tem um aluno desistente. Esses dados aqui desse gráfico e dessa tabela são automáticos. Vocês não têm que fazer nada. Né? Eles são alimentados automaticamente. Está dizendo que a escola teve um desistente e um aluno que retornou à escola. Certo? Aí está errado aqui o dado, porque na verdade você tem um aluno desistente. Eu vou fazer a correção aqui, né? Porque essa conta aqui não está batendo. Mas você tem um aluno realmente desistente e você tem um aluno que retornou à escola. Lembra que tinham 2, mas um voltou, então a escola fica com um desistente. Isso aqui vai ser consertado, porque quando aqui no total final de alunos vai ter que aparecer o número 1. E aí aqui no gráfico em pizza, ali mostra, ó, que essa escola teve um aluno desistente e o motivo foi mudança de domicílio, que corresponde a 100%, certo? Essa aqui é a planilha de abandono. Temos também a planilha de matrículas canceladas. Clicou aqui em matrículas canceladas, segue mais ou menos o mesmo procedimento da planilha de abandono. Você vai colocar o nome dos alunos que tiveram matrícula cancelada, a série, a turma e o turno, a data e o motivo. E aqui estão os motivos, ó. Quem vai passar esses motivos para vocês são os gestores, certo? Aí você só digita o número do motivo aqui e a própria planilha já elenca aqui qual é o motivo. E o detalhamento do motivo do cancelamento que vai ser repassado para vocês pelos gestores da escola. Aí a própria planilha ela já confere, ela confere o número que você colocou lá na planilha de movimentação com a quantidade de registro que você fez aqui. Veja que nesse caso está batendo. Realmente a gente tem 2 matrículas canceladas lá e 2
2 registros descritivos feitos aqui. Da mesma forma, essa tabelinha mostra a quantidade de matrículas canceladas e os motivos, né, desses 2 cancelamentos fictícios que a gente colocou aqui. Para voltar lá para a planilha, clica aqui, para a planilha de movimentação, ó, vejam que realmente a gente tem 2 matrículas canceladas, está batendo, né? O outro dado são aprovações parciais. Essa planilha também, essa aba também é nova, do ano passado, né? Aqui também vocês vão registrar no final do ano quem são os alunos que foram aprovados parcialmente, o nome completo, série, turma e turno, e em qual ou em quais disciplinas, certo? E aí o programa ele vai bater com o dado que está informado lá na planilha e vai ver se confere. E só voltando para mostrar para vocês onde é que é feito esse registro. Aqui está, ó, alunos aprovados parcialmente. Só lembrando o seguinte, pessoal, alunos aprovados parcialmente são alunos que estão aprovados, né? Eles têm que ser contabilizados como alunos aprovados. Então, quando você lançar aqui a aprovação, resultado final, você vai contabilizar os alunos aprovados por média, que a gente chama de aprovado direto, né? E vai somar esse dado com prováveis alunos aprovados parcialmente. Se não tiver nenhum aprovado parcialmente, o dado que vai constar aqui, né, é um dado normal de aprovação normal. Mas se tiver alunos parciais aprovados parcialmente, você vai ter que somar a aprovação, resultado final, mais os parciais e colocar nesse quadrinho aqui todos os aprovados na escola. Porque senão esses indicadores vão divergir no final. Isso só no final. Veja que você tem o registro dos 4 períodos e depois do 4º período, porque tem recuperação, tem reforço, tem um bocado de coisa, você espera lá os estudos de recuperação, as provas, os trabalhos, para poder lançar a aprovação final, somando com os alunos aprovados parcialmente, caso hajam alunos aprovados parcialmente. Lembrando que se houverem alunos aprovados parcialmente, você faz o registro numérico aqui e lá na planilha de aprovações parciais, você faz a descrição, o registro descritivo de quem são esses alunos, turmas, turnos e em que disciplinas eles foram aprovados parcialmente. O último dado aqui são os indicadores, que a gente já viu lá na planilha geral. A mesma coisa que eu apresentei lá na planilha geral, só que aqui todos os dados se referem apenas à sua escola. São indicadores da sua escola nos anos de 2016 até 2020. Os mesmos dados extraídos do nosso sistema ao longo desses 5 anos. Então, essa aba aqui ninguém mexe nada, ela é toda automática, né? Ela pega os dados das planilhas dos anos anteriores, migra os dados para cá, compara esses dados, gera percentuais, cria gráficos para cada um de nossas escolas e também para a própria CRED, compilando os dados de todas as escolas. Aqui vocês não digitam absolutamente nada. É uma planilha apenas, é uma aba apenas de visualização, porque os dados são gerados automaticamente e são dados de anos anteriores. Vocês vejam que 2021 só vai aparecer aqui no próximo ano, em 2022, né? Então, essas são as abas com as quais vocês vão lidar nas escolas de vocês. A aba de movimentação, que é essa aqui, a aba de matrículas canceladas, de abandonos, de aprovações parciais e os indicadores que são apenas para visualização das escolas, certo? Esses gráficos que aparecem aqui também são construídos automaticamente, vocês não devem mexer em nada aqui, certo? Então, gráfico de aprovação e metas, e eu esqueci de falar que a escola deve colocar suas metas aqui. Qual é a meta de aprovação de cada escola e de cada turma? O diretor pode dizer que é uma meta só para todas as turmas. Se forem metas diferentes, vão passar para vocês e vocês vão colocar as metas aqui. Quando vocês colocam as metas aqui, elas aparecem automaticamente aqui, pessoal. Todos esses dados aqui, ó, meta de aprovação, reprovação, abandono, total de alunos primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, eles aparecem aqui automaticamente. Você não tem que registrar nada. Obviamente que quando eu somo a meta de aprovação com a reprovação e abandono, ela vai fechar o 100%. Se não fechar, é porque tem algum dado errado aqui. Né? Quando você soma a meta de aprovação, mais a meta de reprovação, mais a meta de abandono, tem que fechar o 100%. Só que esse dado aqui, ele migra automaticamente do dado da planilha. Esse dado aqui não são vocês que vão colocar aqui. Não alterem as fórmulas. Metas migram para cá automaticamente lá das coluninhas da planilha. Assim como também total de alunos de primeiro, segundo e terceiro ano. Se der algum erro aqui, vocês têm que entrar em contato comigo, mas não alterem essas fórmulas.
Aqui, responsável pelas informações, já vai aparecer o seu nome, o nome da pessoa responsável na escola, e aí vocês só vão ter que colocar a data. Toda vez que vocês alterarem os registros nessa planilha, vocês vão ter que alterar essa data aqui. O nome de vocês vai permanecer e as datas vocês vão alterando na medida que vocês forem acessando. E também vocês vão colocar aqui que a pessoa, o gestor da escola, né, ou a pessoa que apoia essa ação da escola, ela está ciente de que você fez essas alterações na planilha e qual é o cargo dela. Por exemplo, o diretor. Então, o diretor dessa escola aqui, Tomás Pompeu, Renato Lousada Neto, ele está ciente que nessa data eu fiz essa alteração na escola e o cargo dele é diretor escolar. Toda vez que eu alterar, eu vou ter que informar para ele, para o diretor, que foi feita uma alteração na planilha, para que ele esteja ciente de que esses dados estão sendo alterados, modificados por você. Lembrando que os gráficos são automáticos. Você não mexe em nada. Não alterem a formatação dessas planilhas sob nenhuma hipótese, pessoal. Ok? Toda e qualquer dúvida que não tenha sido contemplada aqui nesse vídeo, vocês podem tirar no nosso grupo que eu acabei de criar. Ou, se for uma dúvida pessoal, vocês podem estar se comunicando no meu privado para fazer esses questionamentos, ok? Boa sorte aí. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Um abraço a todos.